Neste vídeo será apresentado um Tetris com sistema evolutivo. Meu nome é Igor Tessari e ele foi feito juntamente com Gabriel Afonso Nascimento Salgueiro. Para quem não conhece, Tetris é um jogo famoso, criado em 1984 por um grupo de russos. No Tetris, existe um tabuleiro 10×20, onde irão cair os tetraminos. Os tetraminos são um conjunto de 4 blocos quadrados, seguindo as regras dos poliminos. Essas 7 peças na imagem são os 7 tetraminos clássicos do jogo. Essas peças cairão de forma aleatória no tabuleiro e o jogador ele pode movê-las de forma que você possa completar uma linha. Quando completado uma linha, essa linha desaparece e todas as peças acima dessa linha descem um nível. Assim o jogo continua e o jogador pode fazer mais pontos. A pontuação é feita da seguinte forma: quando é completado uma linha, apenas uma linha, o jogador recebe 50 pontos. Quando duas linhas são concluídas ao mesmo tempo, ele recebe 200 pontos, ou seja, as duas linhas valem o dobro da pontuação original. Quando é completado 3 linhas ao mesmo tempo, o jogador recebe 800 pontos, ou seja, o quádruplo da pontuação anterior, e o jogador também pode completar 4 linhas ao mesmo tempo usando aquela peça de 4 blocos consecutivos, que é a peça conhecida como I. Nesse caso, ele recebe 3.200 pontos, que é o quádruplo da pontuação anterior, e a maior pontuação com uma só peça que ele pode obter em todo o jogo. O jogo terminará quando uma peça ultrapassar o topo do quadro. Nesse trabalho, utilizamos a plataforma Unity na versão 2019.4.4. Utilizamos o Visual Studio Code para editar os scripts e todas essas edições e os códigos, os links de download da Unity e Visual Studio deixaremos no GitHub e o link do GitHub estará na descrição do vídeo. Quando abrirmos a Unity, iremos nos deparar com essa tela. Dentro da pasta Prefabs estará as peças clássicas do Tetris, e todas elas foram feitas a partir deste quadrado. Vamos pegar, por exemplo, a I aqui para analisar. Por exemplo, nós temos o quadrado 1, 2, 3, enfim. Eles foram empilhados, mudamos a cor e todas as peças nós incluímos o script Tetris Block. Então, a peça L espelhado e a L normal, o quadrado, o S, o Z e o T, todos têm esse script Tetris Block. E o que é esse script Tetris Block? Abrindo ele, nós temos a rotação da peça, tempo de queda, linhas, colunas, pontuação, Q-linhas para diferenciar a quantidade de linhas que vão ser completadas ao mesmo tempo, grade em si contando as colunas e as linhas, rotação, best score, tudo isso aqui para frente é usado na IA, será apresentada mais para frente. Caso usássemos o direcional do teclado, então a gente teria que botar inputs, né, para esquerda, para direita, para baixo, caso a gente quisesse diminuir o tempo de queda e ele descer mais rápido. Enfim, daí usaríamos essa parte que está comentada. Como que a gente move para esquerda? Como a gente está usando aqui X, Y, Z, o Z a gente nem usa porque é um jogo 2D. Mas então, para mover para a esquerda, a gente tira 1. Se ele receber o comando de mudar de posição para a esquerda, então ele verifica e valida esse comando. A mesma coisa para a direita, só que ao invés de -1 é +1. Quando a gente vai rodar a peça, então a gente tem que colocar um ângulo aqui de rotação para a peça, 90 graus. Então, toda vez que ele decidir rodar a peça, ele vai girar 90 graus, ele pode até dar 4 giros e voltar à posição original. E mover para baixo, a queda normal, né? Naturalmente, então ele vai chamar, a todo instante ele vai estar chamando essa função de mover para baixo. E aqui mais para frente, essa move up ela é adicionada na IA quando ele vai testar as posições. Antes de definitivamente deixar a peça e fixar a peça, validar a peça como já colocada, na IA a gente move ela um pouco para cima para tentar ver se ela encaixaria melhor em uma outra posição. Assim, as peças vão cair. A função checklines é para quando as peças caírem e completarem linhas, né? Então, aqui nós temos uma condição inicial
das linhas. Ele vai verificar desde a linha lá de cima até a última linha, né? E para isso ele vai verificar se todas as colunas até a última existem. Então ele entra nesse resline aqui. Dentro do resline ele vai indo de coluna a coluna, verificando a grade. E se tiver elementos nessa verificação, se todos os elementos existirem, ele vai retornar um true aqui. E se isso acontecer, ele deleta a linha. Como ele deleta a linha? Ele vai pegar todos esses elementos vistos nas colunas anterior para verificar se tinha, né? E ele vai basicamente tirando esses elementos. E após deletar, ele vai mover tudo para cima, né? Então ele pega tudo que está acima dessa grade e move. Então todas aquelas peças que estão acima dessa linha, elas vão descer um nível, exatamente um nível. Aqui, ó. Descem um nível em Y. Após isso, né, ele vai também somar quantidade de linhas. Então, se aconteceu de 4 linhas forem verificadas como precisam ser removidas, né? Então, ele vai vir aqui e entrar nessas condições. Se for 1, vai ser a determinada pontuação de 50 pontos. Se for 4, 3.200 pontos. Basicamente, ele pega os 50 lá, que é o de uma linha, e vai multiplicando aqui. 4 se for 2, 16 e 64. É importante ver que esse 16 aqui é a mesma coisa que multiplicar, né? 4 vezes 4. E esse 64 aqui, mesma coisa que multiplicar 4 vezes 4 vezes 4. Enfim, continuando. A gente adiciona alguma coisa na grade. Quando ela toca o chão, ou em alguma outra peça, ele verifica se já tem alguma coisa naquela grade, para não colidir. E aqui a remoção da grade. E aqui a validação de movimentos, né? Se tem alguma coisa ali já na grade, ele não pode ultrapassar aquilo, não pode sobrepor. Esse condicional, ele garante para mim que eu não vou colocar nenhuma peça fora do tabuleiro. Então, nenhuma peça vai ultrapassar aqui o limite inferior, o limite esquerdo e direito, e nem o superior. Aqui para limpar a grade e finalizar o jogo. Enfim, as outras funções aqui são para implementação da IA. Voltando para Unity, nós temos aqui, além do fundo, né, que é um quadro branco, um spawn de peças, que ele fica mais ou menos aqui nessa posição. Também tem um roteiro em si, que nós vamos dar uma olhada. O script do spawn de peças, ele basicamente vai pegar os objetos, né, que são as peças. Ele vai instanciar elas e vai colocá-las no tabuleiro. Como temos que adicionar peças aleatoriamente no jogo, então a gente cria um hand aqui, enumerando as peças, e todas essas peças são adicionadas aqui no script. Então o I, o L, normal, o espelhado, o quadrado, o S, o T e o Z, todos eles podem ser adicionados aleatoriamente no quadro. Então, se eu quiser, por exemplo, adicionar uma peça nova que não exista, que ainda não existe, então, basicamente, eu crio lá, instancio aqui e mudo o tamanho. Então, aquela peça começa a aparecer no jogo. Fora isso, também temos um quadro aqui da pontuação, a posição e o texto inicial que aparece na pontuação 0. E ele também usa um script próprio. O script da pontuação, ele tem um score, né, que seria o placar, o resultado. O texto que ele é inserido ali. E no final a gente dá sempre um update desse texto com a pontuação mais o score obtido, que ele é feito no script Tetris Block. Agora eu vou explicar como está funcionando esse IA. A IA ela faz o seguinte, o jogo de Tetris acontece normal, uma peça cai, e você tem que colocar na posição. Só que aí a gente usa os movimentos que o jogador pode fazer para decidir onde é possível jogar. A partir disso, aí ela tenta colocar a peça em todos os lugares possíveis e ela usa uma fórmula para fazer a conta de qual seria a melhor jogada de todas essas que são possíveis. É essa função aqui, ó. Tá. Nessa função
ele recebe 3 parâmetros. O número de vazios seria quando você coloca uma peça e embaixo dessa peça fica um vaziozinho ali. Cada um desses buracos ele vai contando quantos desses buracos ficou, quando você tipo... Porque ele tenta posicionar a peça em todos os lugares, né? Para cada lugar que ele consegue posicionar a peça, ele manda essas informações. Quantos buracos ficaram? Qual a regularidade da superfície ficou? E qual a altura máxima que ficou todas as peças, certo? E aí com essas 3 informações, ele faz um cálculo para decidir qual é a melhor jogada. Só que a gente multiplica aqui cada um desses por um peso específico. Por quê? Porque esse peso aqui é o seguinte, a gente gera ele aleatoriamente, é um valor randômico de 0 a 200. E a gente coloca, então a gente depois usa o algoritmo genético para definir quais os pesos, porque ele meio que soma, né, esses atributos com pesos. Então o algoritmo genético a gente vai definir qual dessas informações é mais relevante para qual decisão a gente vai tomar. Então, no algoritmo genético, né, ele gera atributos aleatoriamente. Aqui gera esses atributos de 0 a 200. Depois que ele gerar, ele vai pegar uma população, vai jogar com todos os indivíduos. Vai colocar N indivíduos com pesos desses diferentes, ou seja, são IAs diferentes que estão jogando o jogo. E aí ele vai ver qual marcou mais pontos. Dessas que marcam mais pontos, ele vai fazer um cruzamento com elas. Então ele pega a média com o melhor, ele pega a média do indivíduo que não foi bem e ele faz a média com o melhor, para que esse que não foi tão bem possa se aproximar do melhor. E além disso, a gente também faz uma mutação, né? Então a gente cruza, faz o bridge, um crossover, né? E aí depois faz a mutação. A mutação está de 100% com 1% de taxa de mutação. É 100% de probabilidade de mutação com 1% de taxa de mutação. E aí eu vou demonstrar agora como que ele é. Eu vou colocar o algoritmo para rodar lento e mostrar como ele faz essa busca, mostrar as peças nessa busca. Você pode ver então que ele coloca uma peça e ele vai rodando essa peça em todos os locais possíveis. Ele vai colocando essa peça em todos os lugares possíveis, vai testando. E depois que ele testou todos os locais possíveis, ele usa aquela informação para decidir aquela fórmula, né, com o peso dele, para decidir qual é o melhor lugar para jogar essa peça. E ele vai indo, ó. Vou falar, consegui eliminar algumas linhas. Ele vai fazendo isso até não ser possível mais jogar e vai acabar o jogo. Vamos esperar para mostrar. Depois ele começa a jogar contra o indivíduo quando esse indivíduo acaba. Olha lá, acabou aquele e aí começou a jogar contra o indivíduo. Quando todos os indivíduos da população são gerados. Bom, eu vou mostrar isso mais para frente. Eu vou agora tirar esse delay no código para poder mostrar ele rápido agora e mostrar todos os indivíduos sendo gerados e como ele pega, depois ele plota o gráfico do melhor indivíduo da população e da média da população. Conforme o algoritmo genético vai melhorando esse IA, essa IA que está muito boa começa a demorar a perder. Então cada indivíduo bom que vai rodando, ele fica lá eliminando coluna, eliminando linha. E aí ele demora muito. Então eu coloquei aqui um máximo de 200 peças, ele vai ter 200 peças para jogar. Ele vai ter que marcar a melhor pontuação que ele puder em 200 peças. Então, vamos lá. Olha, isso aqui deu uma boa geração, né? Uma coisa eu vou falar de novo, né? Então, como funciona aqui, ó, jogando rápido agora, ó. Cada indivíduo vai sendo gerado, tá vendo? Aqui, população, tem 10 indivíduos. Aqui vai mostrando, ó, tá no 6º agora, no 7º. Então ele joga com a IA dele, botando aqueles pesos, né, para cada um dos indivíduos.
E aí depois ele vai melhorar aqueles pesos com algoritmo genético, né? Então ele faz a geração inteira. E a cada geração que ele faz, os 10 indivíduos, né? Ele bota aqui no gráfico. Ó, esse gráfico de cima é o melhor cara. E esse gráfico de baixo é a média, né? Dos 10 indivíduos. Aqui fica essas coisinhas aqui no meio da tela. Mas não interfere, sabe? Eles não estão no grid. Eles não estão atrapalhando aqui na lógica do jogo. Só sei que eles ficam assim quando tá muito rápido o jogo. Mas enfim, relaxa com isso daí. Bom, aqui ó, no console dá pra ver os indivíduos, né? O melhor tá com 9.700 pontos agora. E a média ó, chegou em 9.070 agora. Você viu aqui ó, que ele parece que tinha caído no máximo local. Aí a média foi encostando, na hora que chegou aqui, a mutação conseguiu fazer ele dar um salto. Esse gráfico aqui vai de 0 até 100.000 aqui em cima. O que acontece aqui, ó, você dá pra perceber que vai demorando cada vez mais para gerar. Porque os indivíduos vão ficando muito bons em jogar o jogo. E eles vão demorando mais para morrer, né? Eles vão limpando as linhas, fazendo mais pontos, demorando mais para morrer. Isso faz com que demore mais cada execução, né? Como a gente gera os indivíduos de uma forma aleatória, pode acontecer de primeira ele já receber um indivíduo muito bom e depois ir evoluindo com o tempo. E chegamos ao final de mais um vídeo. Na descrição do vídeo vão estar os nossos contatos, junto com o link do meu GitHub, onde estão todos os arquivos e códigos apresentados durante o vídeo. Fico muito feliz de ter desenvolvido esse jogo. O Tetris sempre foi um dos meus jogos favoritos. Se você chegou até aqui, curte o vídeo aí embaixo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aí no canal. E eu vou ficando por aqui. Nos vemos em um outro vídeo. Até a próxima!